Rosane também já está. Chiquinho também. Agora sim. Deputado Chiquinho da Mangueira. Senhor presidente, deputado André Ciliano, senhoras e senhores deputadas e deputados, caros colegas que nos acompanham. Mais uma vez eu quero pedir licença para retirar a máscara, aguardamos aqui o devido distanciamento. É hora de baixarmos a temperatura. É hora de retirarmos deste debate a politização. As armas de guerra não nos importam agora. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão precisando de leitos. Os insumos estão acabando no Brasil inteiro. O que está acontecendo no nosso país, essa crise pandêmica afeta as pessoas que vivem em extrema pobreza e os mais ricos. As estrelas, pessoas famosas estão internadas, correndo risco de morte. E a primeira coisa que temos que fazer é buscar o consenso, o diálogo e a luta pela vida daqueles que estão morrendo. Não podemos transformar este debate num palco de guerra política ou de opiniões que não sejam absolutamente científicas e buscando ouvir os mais afetados. A proposta que o governador encaminhou para esta casa não é uma proposta de dar à população um momento de lazer. A palavra feriado significava e significa, deputado Rodrigo Amorim, encaminhar à população um momento de conscientização. A proposta de antecipar 2 feriados, o que significa que no momento oportuno eles não terão mais validade, e a criação desses outros feriados propostos na lei significa dar uma mensagem para a população que é necessária uma parada emergencial. E não um momento de incentivar o lazer. Não é isso. Nós precisamos parar emergencialmente e propor que neste tempo de 10 dias, apenas os serviços essenciais, deputada Célia, e apenas uma proposta, permaneçam funcionando. Inclusive algumas emendas foram propostas nesse sentido, eu mesmo na CCJ apresentei, há pouco falava com 1 ou 2 deputados, no sentido de que, dentro destas emendas, sejam, por exemplo, excluídos o feriado para os serviços essenciais, para que não fosse colocada às costas do empresariado uma jornada dupla. Nesse sentido, vamos caminhar, protegendo os que precisam trabalhar, os que precisam continuar dando emprego, mas dizendo à população: isso não é um feriadão para que as pessoas saiam de casa para aproveitar outras áreas de lazer. É uma parada emergencial. Se não fosse o feriado, esta casa não precisava estar votando, sequer debatendo o tema. Se fosse ponto facultativo, bastaria um decreto. O governador está dialogando com a Assembleia. O governador trouxe para esta casa o debate político, deputado Knoploch. O governador envia para esta casa uma mensagem, não é dando um sentido de que ele ou o governo do Estado é a favor de uma parada completa. O acompanhamento tem sido diário. A técnica do governo, a Secretaria de Estado está trabalhando intensamente, acompanhando os números e os dados e as especificidades de cada município. Eu quero dar um exemplo. Ontem à noite saímos, eu e deputado Léo Vieira, deputado Rodrigo Amorim, estávamos ontem até à noite conversando com o governador, que hoje pela manhã, na primeira hora da manhã, já estava em Brasília, sentando com o ministro da Saúde, buscando leitos para o Estado, a liberação dos leitos federais, a possibilidade real da gestão dos hospitais aqui federais pelo Estado do Rio de Janeiro, para possibilitar a abertura de leitos imediatos. Essa é a nossa luta. Precisamos abrir leitos, vacinar a população
E, obviamente, como já disse o STF, a especificidade de cada município será respeitada. Isso não pode ser transformado em guerra política. Estamos ouvindo aí nas mídias, recentemente, uma briga, como se a Prefeitura do Rio e o governo tivessem divergências. Não é nada disso. O governador Cláudio Castro tem conversado e dialogado, tanto com o prefeito da capital, prefeito de Niterói e os demais prefeitos. Hoje, deputada Célia, deputada Renata, haverá um call com cada prefeito do estado do Rio de Janeiro, com o governador Cláudio Castro. O governador vai conversar com todos hoje. E por quê, deputado Pedro? Para ouvir as especificidades de cada região. Como enfrentar essa pandemia sem ouvir as vicissitudes de cada região do estado? É uma irresponsabilidade imaginar, por exemplo, que a região sul fluminense tem a mesma especificidade da região dos lagos. Não, não tem. O problema de Angra dos Reis é muito diferente do problema de Piraí. O problema de Araruama é diferente do problema da capital. O problema de Niterói, deputado Salema, é diferente do problema de São Gonçalo, mesmo sendo duas cidades absolutamente próximas. Então, a primeira coisa a fazer é, de uma vez por todas, desarmar a bandeira política. A politização só atrapalha o diálogo, o consenso e aquilo que nós realmente precisamos buscar, as vacinas, os leitos, o mesmo. Nós estamos lutando pela mesma coisa, nós estamos no mesmo caminho, e alguns ainda, infelizmente, não entenderam que o nosso discurso aqui tinha que ser uníssono. Não nos adianta levantar bandeiras de quem está certo ou errado. O governador está, eu quero trazer está indo na direção de defesa da população. 2.700.000 vacinas já foram dadas no Rio de Janeiro. A velocidade que o Rio de Janeiro tem vacinado a população, frente ao que ele tem adquirido de vacinas, é um recorde. O Rio de Janeiro está indo, sim, exercendo o seu papel. Vamos abrir 500 leitos. Ontem mesmo, o governador Cláudio Castro ligou para o ministro, hoje será divulgado, hospitais federais já serão transformados aqui em leitos, o Carlos Chagas mais 100 leitos. A preocupação agora é vacina e leito. Não haverá, por parte do governador, um debate politizante. Não há esta guerra. Deputado, se o governador, vou dar a palavra ao deputado Léo Vieira, para dizer, nós faremos um debate sobre as emendas. Feriado é uma proposta de consenso para a população. Nós precisamos fazer essa parada, deputada Mata Rocha, presidente da Comissão de Saúde, nós precisamos. Esse feriado não é para as pessoas saírem de casa e irem para a região dos lagos, para a praia. Não é. Esse feriado é uma consciência plena da população, para que os serviços essenciais, aqueles que produzem, se mantenham de pé, não entrem em falência e morram também. É uma proposta, e os prefeitos, por uma questão legal, estão liberados a decidir baseado nas suas especificidades. Quem disser o contrário, com todo respeito, mais uma vez está politizando e querendo palco para realizar algo que não é verdade. Eu, deputado Rodrigo Amorim, deputado Léo Vieira, participamos de uma reunião sábado, domingo e segunda. Em nenhum momento, governador, se eu estiver equivocado, por favor, os dois vice-líderes, co-líderes da casa, junto comigo, são co-líderes comigo, por favor, me corrijam. Em qual momento o governador degladiou com prefeitos dizendo, faça-se a minha vontade? Em nenhum momento. Se as especificidades serão respeitadas, que assim seja. Agora, o papel do governo do estado é um papel norteador, é um papel garantidor e um balizador, para que os prefeitos se sintam, no sentido da palavra, confortáveis a dizer, aqui o meu caso é seguir a linha que foi proposta pelo governo. Não, no meu caso, governador, não posso, eu preciso restringir mais. Ok. Agora, quem fizer disso uma bandeira política, por favor, vamos respeitar quem está morrendo.
Quem fizer disso uma bandeira, uma disputa, uma guerra eleitoral, por favor, respeitem as pessoas que estão morrendo. E eu quero dizer, passando a palavra ao deputado Léo Vieira, não será esse o papel do governador Cláudio Castro, que esta manhã, às 8 horas da manhã, me ligou, dizendo de uma emenda que o deputado Alexandre tinha apresentado. 8 horas da manhã, o governador me liga dizendo, por favor, Márcio, acomoda a emenda do deputado Alexandre, que me permita dizer, não é, é um deputado independente, é da oposição, ou tem posições. Porque às 8 horas da manhã o governador me ligaria, o líder do governo, dizia, por favor, acomoda a emenda do deputado Alexandre, se não fosse um governador interessado no diálogo e no consenso, com todo respeito, ele não estaria atento, o deputado Rodrigo, ao que pensou o deputado Alexandre. Passo a palavra ao líder Léo Vieira. Deputado líder Márcio Pacheco, obrigado pelo seu parte. Presidente Pedro Ricardo, líder Rodrigo Amorim, colegas deputados. Como o deputado Márcio Pacheco falou, nós acompanhamos, já vemos acompanhando há alguns dias, todas as reuniões estratégicas para combater essa grave crise que hoje o mundo vem passando e o estado do Rio de Janeiro não é diferente. E não só nos dias úteis, mas também sábado e domingo nós participamos de reuniões com alguns prefeitos, inclusive o prefeito da capital, Eduardo Paes, e aonde houve sim uma divergência de pontos de vista entre o governador e o prefeito Eduardo Paes, e que algumas pessoas, infelizmente, fomentam para a grande crise no estado do Rio de Janeiro. Nós já estamos vivendo uma crise que é a crise da pandemia. A gente não precisa de crise política nesse estado. A gente precisa resolver, darmos as mãos e resolver essa grave crise que nós estamos vivendo. É abrindo os novos leitos, é arrumando vacina, que o povo precisa ser vacinado. E, infelizmente, por conta dessas pessoas que querem ver o quanto pior, melhor, ontem o prefeito Eduardo Paes me solta na sua rede social umas palavras que não é legal, e eu peço encarecidamente ao prefeito Eduardo Paes e aos prefeitos do estado do Rio de Janeiro, que nós estejamos alinhados, não é com o governador não, é com o povo do estado do Rio de Janeiro, para a gente vencer essa grave crise. O que nós já estamos debatendo aqui hoje é algo, como o deputado Márcio Pacheco falou, não é lazer, é para conter a aglomeração e a circulação de pessoas. Então a gente precisa, com toda a sociedade carioca, enfrentarmos isso, que a crise é séria. E hoje, o que estão querendo fazer com o nosso estado do Rio de Janeiro é criar uma crise que não existe. Então eu espero a compreensão de todos. O governador do estado do Rio de Janeiro tem tido muito equilíbrio para lidar com essa crise, falando pouco, mas agindo muito. Quero agradecer ao presidente André Siciliano, que também nos ajudou muito ontem para poder chegar num consenso. Hoje está votando aqui, e aí a decisão de feriado ou não se dará ao governador do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Márcio Pacheco. Obrigado, deputado Léo. Eu vou encerrar minha fala. Ontem, o governador Cláudio Castro encerrou a nossa reunião tarde da noite, dizendo que, ainda hoje, deputado Valdec, haveria várias reuniões, se tudo der certo, só dependendo da possibilidade dos prefeitos, com todos os prefeitos do estado, com todos, para ouvir as vicissitudes e as realidades de todos os prefeitos. O governador falará com todos para ouvi-los. E talvez os prefeitos vão ajudar na decisão. Este não é um governo do eu, é um governo do nós. E, portanto, eu refuto e sinto como quem foi vítima. Me parece, às vezes, repetir isso incansavelmente, como se eu fosse vítima de algo. Eu fui vítima do Covid, fiquei 6 dias internado, no oxigênio. Isso não é brincadeira para quem ficou no hospital como eu. Imaginar as pessoas sem oxigênio, outros passaram por isso. Então, ouvir numa rede social que uma decisão de governo é castrofolia, me causa, no mínimo, uma tristeza imensa. Porque não é do feitio
de uma pessoa pública ironizar um momento de tão gravidade no nosso país. A divergência é saudável, é salutar, mas usar uma palavra como essa, dizer que uma proposta que foi enviada a esta casa, que poderia ter sido feita por decreto se fossem apenas pontos facultativos, é uma proposta, com todo respeito, sendo discutida com esse parlamento, um respeito do governador com estes parlamentares, e este período ser tratado como castrofolia é um desrespeito à coisa pública, ao diálogo e ao consenso, que é norte e característica do governador Cláudio Castro. Conversa com os poderes, dialoga com esta casa, tem conversas absolutamente republicanas e fraternas com o presidente dessa casa, com os presidentes dos poderes, com o presidente da República, sem subserviência, mas ao mesmo tempo respeitosas. Ouvir isso me causa muito desconforto, porque eu não farei a minha castrofolia. Eu farei deste momento um momento de oração, de trabalho para salvar vidas com uma parte do deputado Rodrigo Amorim. Encerro a minha fala. Deputado Márcio Pacheco, senhor presidente, Vossa Excelência foi muito oportuno nas palavras, porque de fato acompanhei o processo de discussão no sábado, no domingo, e me parece um absoluto equívoco daqueles que tentam polemizar, porque, aproveitando que toda a discussão descambou para esse tipo de palavreado, de gracinha, como Vossa Excelência bem ressaltou agora, eu me permito utilizar uma metáfora, porque, como se diz no popular, senhor deputado, o poste não pode urinar no cachorro. O governador Cláudio Castro é o governador do estado, um estado que tem 92 municípios. Ora, quem vai dar o norte? Qual foi a iniciativa do governador? Estabelecer um decreto, fazer uma minuta que poderá ser seguida pelo prefeito que assim desejar. Ora, se o prefeito da capital, ou da cidade A ou B, ou do interior, ou seja lá de que região for, quiser fazer a sua medida mais restritiva, ele tem direito, inclusive que já foi definido pelo STF. Agora, o que a gente não pode fazer é essa polêmica que toma conta do noticiário, toma conta do debate político. O que era para ser resolvido aqui numa votação simples, já estamos há mais de 1 hora discutindo, porque isso se transformou em palco eleitoral. Eu vejo deputados vociferando, gritando. Eu vi deputada nesta casa que, enquanto a reunião acontecia, tuitou, dizendo que o governador estava fazendo um feriadão. É um absoluto desrespeito ao governador esse tipo de palavreado. Lembrando, mais do que isso, não é um desrespeito só ao governador, não, é um desrespeito à cadeia produtiva. Independente da medida ser mais restritiva ou menos restritiva, obviamente temos que salvar vidas, mas com medidas restritivas mais ou menos, nós geramos um impacto na cadeia produtiva. E o feriado, ele tem o único condão de criar mais óbices ainda para a cadeia produtiva, uma vez que, por exemplo, para a folha de pagamento, o empresário que quer abrir no feriado, ele pode abrir, mas ele tem que pagar em dobro, isso gera impacto à folha salarial. Então, esse tipo de gracinha, esse tipo de palavreado pejorativo, eu quero aqui refutar não só o que Vossa Excelência acabou de dizer, mas também aos deputados dessa casa, a deputada dessa casa, que fez gracinha pelo Twitter, querendo aparecer. Bote uma melancia na cabeça, ora. Mais uma vez querem sapatear em cima da desgraça, da doença, das mortes que vem acontecendo no Brasil. Então, para concluir, senhor presidente, Vossa Excelência que está aqui conosco, quero ratificar as suas palavras e dizer que a gente está no caminho certo. Nós precisamos concentrar e salvar vidas. É isso que esse parlamento precisa dar a sua dose de contribuição, que, aliás, já vem dando desde o início da pandemia. Nós não podemos permitir, eu venho alertando isso desde 2 semanas atrás, que alguns parlamentares aqui dentro, sobretudo o líder da oposição com a sua turma, vem polemizando, vem politizando, e não podemos permitir, porque essa casa se manteve em pé e combateu a pandemia durante todo esse tempo. Não vamos deixar que todo o trabalho seja jogado por água abaixo. Eu encerro a minha fala dizendo: não haverá folia
não haverá alegria enquanto as vidas não tiverem sido todas elas respeitadas. Quem ainda acha que isso é motivo de brincadeira, não entendeu que servir como nós servimos na vida pública significa, sobretudo, defender a vida e a dignidade dos que não têm vez e voz. Obrigado, senhor presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink.